se nós vivemos debaixo da nova aliança, porque o próprio Jesus cumpria os mandamentos da velha aliança. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então notem que Jesus não veio para revogar a antiga lei, ele veio para cumpri-la. Torno então a perguntar: se nós vivemos debaixo da nova aliança, por que o próprio Jesus cumpria os mandamentos da antiga aliança? Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Se você tiver a versão NVI, abre agora na versão NVI. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, por que Jesus cumpria os mandamentos da velha aliança? Por que Jesus cumpria os mandamentos da antiga lei? Porque ele próprio nasceu debaixo da lei. Por que foi necessário que Jesus nascesse debaixo do antigo pacto, debaixo da antiga lei? Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Veja o que está escrito aí. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, gente, por que Jesus nasceu debaixo da lei? Para remir todos aqueles que estavam debaixo da lei. Então, lembre-se disso, recapitulando. Não se põe vinho novo em odre velho. Coloca-se vinho novo em odres novos. O que isso significa? Que a nova aliança não cabe dentro da velha aliança. Não é possível pegar uma aliança escrita com o sangue do próprio Filho do Eterno e colocá-la numa caixinha de fósforo. Não cabe. Então, não há como a gente limitar esta tão gloriosa aliança. Por que Jesus cumpriu os mandamentos da antiga aliança? Porque ele próprio nasceu debaixo da velha aliança. Por que ele nasceu debaixo da velha aliança? Para remir todos aqueles que estavam debaixo da velha aliança. Agora pergunto: o Velho Testamento ainda está em vigor ou foi por Cristo abolido? Jesus disse que não veio para revogar, não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Então eu pergunto: o Velho Testamento foi por ele abolido ou ainda está em vigor? Devemos cumpri-lo ou não? Veja o que está escrito em 2 Coríntios,
capítulo 3, versículos 3 até o 14. Será uma longa leitura, a qual terei o prazer de ler aqui com vocês. Então, abram aí a sua Bíblia, grifem esse texto e nunca mais esqueçam o que vocês vão ler agora. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 3 até o 14. Diz assim a palavra de Deus: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Primeira observação que faço: quando a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica, muita gente, erroneamente, acredita que se estudar muito a Bíblia, vai morrer espiritualmente, vai se tornar um cético, uma pessoa fria espiritualmente. Não vai. Eu garanto a você, porque Jesus mesmo disse: as palavras que vos tenho pregado são espírito e vida. Quando a Bíblia diz que a letra mata, não se refere ao estudo das Sagradas Escrituras. Quando diz que a letra mata, se refere à antiga aliança, à antiga lei, que trouxe consigo o ministério da condenação, o ministério da morte, como veremos nos versículos a seguir. Veja o que diz os versículos seguintes. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que é permanente. Então notem que a antiga lei, o antigo pacto, não era permanente, ele era transitório. O que isso significa? Que ele não
não é ad eterno, não é perpétuo. Ou seja, o antigo pacto, ele tem uma finalidade, e cumprida a sua finalidade, o seu propósito, então chegou ao fim. E qual é esse propósito? Continuemos. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Versículo seguinte: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, gente, pergunto: o Velho Testamento encontra-se em vigor ou foi ele por Cristo abolido? Foi abolido. Então nós não vivemos debaixo da velha aliança, vivemos debaixo da nova aliança. Uma pessoa muito inteligente e observadora vai dizer: mas lá em Mateus capítulo 5, o versículo 18, diz que nem uma só letra cairia da lei. Como isso então se explica? Abre lá em Mateus capítulo 5, versículo 18. Olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 5, versículo 18. Diz assim: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Prestem bem atenção no que Jesus havia dito. Nem uma só letra seria abolida da lei, enquanto houvesse o céu, enquanto houvesse terra, até que tudo fosse cumprido. Ninguém havia conseguido cumprir toda a lei, até que um dia Jesus vem ao mundo. E a lei, que até então era impraticável, foi por ele cumprida. E uma vez cumprida, a lei está morta. Cumpriu a sua finalidade. Qual era a finalidade da lei? A finalidade da lei era nos conduzir a Cristo, o único que poderia nos dar salvação, o único que poderia nos dar vida eterna. Então, gente, aqui nós vemos a verdadeira finalidade da lei. Uma delas, a lei ela tinha várias finalidades.
as duas principais finalidades da lei. Quais eram? Primeira, expor os pecados. A lei não foi escrita para que buscássemos nela salvação. A lei foi escrita para produzir em nós um espírito de quebrantamento e nos indicar o único e legítimo meio de salvação, a obra expiatória de Cristo. Segunda finalidade, nos conduzir ao único e suficiente Salvador, Jesus, o único mediador, o único nome que há nos céus e na terra, pelo qual todo e qualquer ser humano pode ser salvo. Então, os dois principais objetivos da lei, quais eram? Primeiro, expor os pecados. Segundo, nos conduzir a Cristo. Uma vez feito isto, a lei está morta. Então, nós vemos a importância da quarta regra de interpretação da Bíblia. Não podemos jamais pegar a nova aliança e tentar colocarmos ela dentro da velha aliança. Repito, uma aliança tão gloriosa, escrita com o sangue de Cristo, jamais caberia numa aliança envelhecida, escrita com o sangue de bodes e carneiros. Uma aliança escrita em tábuas de pedra jamais suportaria o peso de uma aliança que nos foi trazida e escrita pelo próprio Cristo em nossos corações. Então, aqui nós vemos a importância desta quarta regra de interpretação da Bíblia. E não terminamos aqui. Agora, não vou dizer que é a principal pergunta, mas é uma importante pergunta que precisamos fazer. Muita gente não sabe. Está há anos no Evangelho e não sabe onde começa a nova aliança, onde começa o Novo Testamento. Aonde, gente? Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Deixa eu mostrar para você. Se você for pregar em algum lugar, faça isso que eu vou mostrar para você. Faça o teste. E você vai ver como o povo nem faz ideia, como as pessoas nem fazem ideia de onde começa o Novo Testamento. Gente, muita gente vai dizer que o Novo Testamento começa aqui. Ou vão dizer que o Novo Testamento começa aqui, em Mateus capítulo 1. Errado. O Novo Testamento não começa em Mateus capítulo 1. A nova aliança, o Novo Testamento, o novo pacto, começa, sabe onde? Na cruz. Então, gente, lembre-se bem disso. O Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, ele começa a partir do Calvário. Porque o Novo Testamento, a nova aliança, ela foi escrita com o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo só foi derramado na cruz.
Abram aí a Bíblia e veja o que está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 20. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Então, gente, veja que a nova aliança, ela foi escrita não com o sangue de animais, ela foi escrita com o precioso sangue de Cristo. Sangue este que foi derramado somente na cruz. Então é a partir da cruz que se inicia a nova aliança. É a partir da cruz que se inicia o novo pacto, o novo testamento. Então, dali para trás, ainda era tudo velha aliança. Você vai ver que da cruz para trás, mesmo Mateus, mesmo Lucas, mesmo João, ainda era velha aliança. Exemplos claros que eu vou citar para vocês. O sábado era nova aliança ou velha aliança? Guardar o sábado era velha aliança. Você vai ver que depois da cruz de Cristo, não há um só mandamento que diga que o cristão tem que guardar o sábado. Muito pelo contrário. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Veja o que está escrito lá. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então, gente, aquilo que era um mandamento na antiga aliança, você vai ver que depois da cruz de Cristo, não há mais esta imposição, não há mais nenhum mandamento dizendo que o cristão tem que guardar o sábado. Então você vai ver que antes da cruz de Cristo, ainda era antiga aliança. Mesmo Mateus, mesmo Marcos, mesmo Lucas, João, até a cruz de Cristo, ainda era antiga aliança. Tanto que o próprio Jesus, quando nasceu, nasceu debaixo da antiga aliança, para remir os que estavam na antiga aliança. Um outro exemplo que demonstra que antes da cruz ainda era antiga aliança, você vai ver o próprio Jesus mandando as pessoas cumprirem mandamentos da antiga aliança. Um exemplo, Jesus mandou oferecer sacrifício de animais. Você vai ver Jesus mandando os fariseus, que eram da religião judaica, darem o dízimo, o que era mandamento na lei. Abram aí a Bíblia, olha só, vamos pegar cada um desses exemplos. Mateus, capítulo 8, versículo 4. Versículo 3 e 4, melhor. Diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Versículo 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou.
determinou. Jesus curou um leproso, mandou que ele fosse ao sacerdote e oferecesse e apresentasse a oferta que Moisés determinou. Qual foi a oferta que Moisés determinou? O sacrifício de 2 pombinhas. Levítico capítulo 14, versículos 2 até o 14. Então você vai ver que o próprio Jesus, lá em Mateus, manda oferecer sacrifício de animais, coisa que não se verifica na nova aliança. Então você vai ver que antes da morte de Jesus, ainda era a velha aliança. Você vai ver Jesus mandando oferecer sacrifícios. Você vai ver Jesus mandando os fariseus darem dízimo. Mateus 23, 23, ele diz: fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Deveis fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Então, notem o que Jesus diz para os fariseus, que eram membros da religião judaica. Ele diz: deveis fazer estas coisas. Então, eles tinham mesmo que dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas não podiam, por outro lado, omitir o amor, o perdão e a misericórdia. Então, nós vemos que antes da cruz de Cristo, ainda era a velha aliança. A partir da cruz, você não vai ver mais nem um só mandamento dizendo que cristão tem que dar dízimo. Você não vai ver nenhum só mandamento dizendo que cristão tem que guardar o sábado. Você não vai ver um só mandamento dizendo que cristão tem que oferecer sacrifício. Então, gente, guardem bem esta quarta regra. O cristão, ele vive debaixo da nova aliança e não debaixo da velha aliança. E nós não podemos pegar a nova aliança e tentar colocá-la dentro da velha aliança. Não cabe. Ok? Então, para a gente concluir o nosso estudo de hoje, regra número 1. Nunca afirmar com certeza o que a Bíblia não revela com clareza. Regra número 2. Interpretar o texto através do seu contexto. Regra número 3. Testemunho não é doutrina. Regra número 4. Não se põe vinho novo em odre velho. O que isso significa? Que não podemos colocar a nova aliança dentro da velha aliança.